O experimento de hoje é sobre as características do eletroímã. O objetivo do experimento é compreender como funcionam os eletroímãs e o que fazer para torná-los mais potentes. Agora vamos ver o que precisaremos. Canudo, vara de madeira, fio esmaltado, clipes, pregos e pilhas. Também precisaremos de suportes para a pilha e um recipiente pequeno de plástico para os clipes. Como ferramenta, usaremos tesoura, papel lixa e fita adesiva. Recomendo que a pilha seja de manganês, porque as pilhas alcalinas comuns se aquecem facilmente. De qualquer maneira, devemos terminar o experimento antes da pilha se aquecer. Agora, vamos aos preparativos. Montemos a bobina. Esta é uma bobina feita à mão. A partir de agora, vou explicar como montá-lo. Introduzir a vara de madeira no canudo cortado de 8 centímetros. Isso é para evitar que o canudo não se amasse ao enrolar o fio esmaltado. Em seguida, desenrolar cerca de 20 centímetros de fio esmaltado e colar uma fita adesiva neste ponto. Assim, o fio ficará preso a uns 1,5 centímetros da ponta do canudo. Enrolar com cuidado o fio esmaltado ao longo deste canudo. Enrolar de maneira que o fio esmaltado não se sobreponha. Depois de enrolar até certo ponto, empurrar e dar 100 voltas. Depois de dar 100 voltas, prender o final do enrolado com fita adesiva. Ficou pronta a bobina feita à mão. Ao terminar de montar a bobina, começaremos o experimento. Antes, lixar suavemente os extremos da bobina montada uns 2 centímetros para remover o esmalte da superfície. Remover o esmalte em ambos extremos. Em seguida, para facilitar a condução da energia, dobrar um pouco as pontas. Isso será muito útil para o experimento. Agora, vamos começar o experimento do eletroímã. Primeiramente, introduzir o prego que será o núcleo do eletroímã. Introduzir o prego e lixar as extremidades do fio na pilha. Agora, pegar a cabeça do prego e verificar se os clipes são atraídos por um ímã. Ficaram grudados. Tenham cuidado porque esta parte fica quente se for utilizado por muito tempo. Agora vou desligar. Isto confirmou que a bobina se converteu num eletroímã. Esta é a quantidade de clipes atraída quando usamos uma pilha. Em seguida, debatam como fortalecer este eletroímã. Acho que surgirão várias ideias. Aqui gostaria de testar 2 ideias. A primeira ideia é enrolar mais vezes a bobina. Preparei uma bobina que foi enrolada 200 vezes. Preparei uma bobina com 200 voltas enroladas. Vou lixar um pouco para conduzir melhor a eletricidade.
Da mesma maneira, para facilitar o encaixe, enrolarei um pouco as pontas do fio esmaltado. Vamos testar. A segunda ideia é intensificar a corrente. Para isso, preparei uma outra pilha. Então, vamos testar. Como mencionei, vou atrair os clipes no extremo pontiagudo deste prego, da mesma maneira que há pouco. Tenham cuidado porque pode ficar quente. Vamos ver. Houve um pouco mais de atração que antes. Por favor, não conectem mais de 2 pilhas. Agora, vejamos os resultados do experimento. Segundo os resultados do experimento, quando se passa corrente elétrica através de algo enrolado com um fio condutor, funciona como um ímã. Ao aumentar o número de voltas, a função do eletroímã se intensificou. Ao passar uma corrente mais forte, a função do eletroímã também se intensificou. O que gostaria que entendessem do experimento de hoje é o seguinte: ao passar corrente elétrica através de algo enrolado com um fio condutor, funcionará como um ímã. Isto é denominado eletroímã. Para intensificar a função do eletroímã, ou se aumenta o número de voltas da bobina, ou se passa uma corrente mais forte. O eletroímã é utilizado em diversas ferramentas da nossa vida diária. Seria interessante encontrá-los, não é mesmo? Com isso, concluo o experimento. Muito obrigado!